Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu vou fazer aqui uma discussão sobre a independência brasileira. Aqui eu vou fazer alguns aspectos gerais desse processo, de como que ele vai culminando com a crise do sistema colonial. E antes de continuar aqui, para quem está chegando agora, eu desejo as boas-vindas. Se gostar do nosso trabalho, inscreva-se aqui no nosso canal. Quem está assistindo o vídeo, que curta o vídeo e faça com que ele seja o máximo possível divulgado e assim a gente continue o nosso trabalho. Também deixe os comentários, eles são sempre muito bem considerados, eu sempre leio. Bom, indo ao que interessa, a independência brasileira ela faz parte, do ciclo de revoluções de independência que são iniciados ali por volta de 1806 e se conclui mais ou menos nos anos 1830 do século XIX, e entender essas independências através do seu conteúdo social e compreender esses processos no seu conjunto, demonstrar quais foram as principais linhas de ação desses nascentes povos, e isso sem desconhecer o papel das grandes lideranças, mas colocando essas grandes lideranças como parte da expressão e dos interesses das classes populares, é um trabalho muito complexo. Ainda mais no caso brasileiro, que tem algumas particularidades em relação aos nossos vizinhos latino-americanos. As lutas por demandas mais revolucionárias durante as guerras de independência, que são iniciadas já no fim do século XVIII, elas vão desatar uma profunda confrontação de classes e posições sociais entre uma base de massas dessa emancipação e uma direção oligárquica crioula desse processo. Então existe uma tendência de apontar a apatia das massas populares na luta anticolonial e também uma tendência a reduzir a importância das contradições com as metrópoles e mesmo o significado das revoltas e lutas dos séculos XVIII e o início do século XIX. Então a ativa participação das massas populares na independência, e isso é muito mais visível nos nossos vizinhos latino-americanos, como por exemplo nos exércitos do Sandro Louverture, no Haiti, do Miguel Hidalgo e José Maria Morelos com a Guerra de Raças no México, o Antônio Paz e o Simão Bolívar na Venezuela com o Exército de Janeiro e de ex-escravos, o José Artigas com os pequenos produtores, os peões e alguns latifundiários ali no Uruguai, o Bernardo O'Higgins no Chile, o José de San Martín, que participou ali no Peru também. Enfim, são todos processos, são todas massas populares que participaram, que possibilitaram que essas independências acontecessem e pressionaram ao mesmo tempo para radicalizar esse processo que acontecia em todo o continente. E em muitos lugares, a demanda social por transformações estruturais revolucionárias, elas foram muito além dessa ação independentista. E cada um desses lugares, a tentativa de dar uma solução revolucionária para os problemas da sociedade colonial acabaram ameaçando aqueles interesses dos setores mais privilegiados, principalmente daqueles crioulos brancos que são praticamente herdeiros da coroa espanhola, do poder metropolitano. Isso quer dizer, de uma perspectiva bem mais ampla, que esse ciclo de independências ele vai desenvolver os conflitos em dois níveis. O primeiro dele é o das classes populares, desse povo, da massa, contra o poder metropolitano e também contra essa oligarquia crioula que vai se formando e ela é avessa a transformações mais profundas. O segundo nível de conflito vai se dar entre essa oligarquia crioula contra o poder metropolitano, mas ao mesmo tempo com medo, com receio do movimento popular, dos riscos do levante de massas e de um medo de aprofundamento da revolução que faria com que aquelas estruturas de dominação fossem completamente transformadas. Então a gente tem nesses dois níveis a percepção do dilema das revoluções de independência latino-americanas. Essa luta permanente entre a revolução política, que é feita desde cima, se transforma as estruturas de dominação, de Estado, e a revolução social, que ela é desde baixo, que acaba tendo a pressão por uma transformação econômica, um aprofundamento da igualdade, e isso acaba sendo estruturante de todos os processos de independência da América Latina. Alguns lugares com maior profundidade, como foi o caso da Venezuela, outros de uma forma um pouco mais superficial, como foi o caso brasileiro. E cabem aqui duas advertências para esse vídeo e para os próximos que eu farei sobre a questão da independência brasileira. A primeira é o que a gente entende por povo, e a segunda é o que a gente entende por oligarquia crioula. O povo, essa massa, são marcados
por estruturas sociais e étnicas, por uma relação entre classe e casta, uma superposição de conflitos locais e regionais nessa sociedade de transição. Então existe aí uma variedade e uma relativa dificuldade conceitual que impede que a mesma definição de povo sirva igualmente, de uma forma homogênea, para todo o continente. Porque o povo, essa massa que eu estou definindo como povo, vai variar de lugar para lugar. Então, em algumas regiões podem ser mais camponeses livres e arrendatários. Você tem, por exemplo, o movimento dos comuneiros no Paraguai e também na Colômbia, que são arrendatários. Você vai ter peões nas haciendas, por exemplo, na Argentina, os llaneiros, vai ter o sertanejo aqui, que cuida do gado, no que a gente chama de Nordeste brasileiro hoje, artesãos, ourives, jornaleiros, trabalhadores de minas e portos, intelectuais, e nesse mesmo grupo você vai ter livres e escravos, né? Você vai ter mestiços, vai ter indígenas, vai ter brancos, o branco pobre, o branco intelectual, professor. Então isso cria uma estrutura muito complexa, mulheres também a gente pode incluir nesse processo, muito complexa, muito variada e que conforme a região há uma predominância de um tipo social em relação ao outro. Então, por exemplo, no caso brasileiro, o peso de escravos negros é muito maior do que de indígenas em comparação, por exemplo, com um Peru, em que a massa indígena é muito superior à massa de escravos e de libertos. Então você tem um processo de mestiçagem, mas mesmo ele apresenta particularidades. E o que eu chamo aqui de oligarquia crioula, essa classe dominante americana, ela também vai variar de lugar para lugar. Então, você tem inicialmente uma disputa, uma cisão entre a classe dominante que vai se dar entre peninsulares e americanos, ou seja, entre peninsulares e americanos, portugueses e espanhóis, mas também esses crioulos, a gente pode dizer que eles podem ser proprietários de locais de minas e das plantations, dos grandes latifúndios, podem ser grandes comerciantes portuários, podem ser pecuaristas, são militares de altas patentes, são membros da alta hierarquia do clero, e tudo isso faz com que em cada região haja um predomínio de um certo tipo de produção, portanto, um tipo de classe dominante que vai também estruturar um tipo de classe dominada. Então, quando a gente fala de povo e crioulo, varia conforme o local. Então, chegamos à pergunta: o que vai tornando impossível a sustentação dessas relações coloniais? O que faz com que haja um ciclo de revoluções de dependência que vão se iniciar ali no século XVIII e vão ser concluídos no século XIX aqui na América? E aí eu vou seguir aqui a Emília Viotti da Costa e também o Sérgio Guerra Villaboy, que são uma historiadora brasileira e um historiador colombiano, que vão traçar uma resposta. Claro que aqui eu estou fazendo um nível de generalização muito elevado, mas focando um pouco mais no caso brasileiro. Então estou fazendo aqui são sínteses, não uma exposição muito detalhada. Então, com a descoberta, a conquista, a exploração das colônias europeias na América, a gente tem, de um lado, uma relação com a formação de um Estado moderno, centralizado e absolutista, cuja primazia desse Estado moderno está na Espanha e Portugal, e depois isso dinamiza para outros países europeus. E, por outro lado, você tem o desenvolvimento de uma poderosa classe de mercadores, de armadores, que, nesse processo de ampliação das relações mercantis, da dinâmica de mercado, vão se associar a essas coroas altamente centralizadas e absolutistas nessa expansão marítima e colonial. E aí se dá essa associação de interesses desses grupos dominantes. E desde o início, essas colônias elas foram proibidas de comerciar livremente. Foi estabelecido o que a gente chama de exclusivo comercial ou exclusivo colonial, que fazia com que a metrópole fosse a única compradora dos produtos coloniais e a única exportadora de manufaturados cuja produção era proibida nas colônias e que muitas vezes as próprias metrópoles não produziam. Então elas eram intermediadoras que encareciam muito esse processo e geravam uma espoliação muito grande do mundo colonial. Então era um sistema, como diz o Darcy Ribeiro em vários momentos, e o próprio Caio Prado Júnior, voltado completamente a atender os interesses metropolitanos, ou seja, ao final, tudo é para servir nessa ação intencional à metrópole, cujo resultado não intencional vai ser a constituição de povos novos aqui na América. Esse sistema colonial ele vai começar a entrar em crise
quando a expansão dos mercados, o desenvolvimento do capitalismo industrial, a concorrência cada vez maior, dada a entrada de novas metrópoles aqui na América, como a Inglaterra, a França e a Holanda, e o próprio Estado absolutista começa a se mostrar incapaz de dinamizar o comércio e a produção. Isso faz com que esse sistema comece a apresentar fissuras cada vez maiores do ponto de vista internacional. Isso vai fazer com que aqueles monopólios, os privilégios, o monopólio comercial e o privilégio administrativo, político aqui nas Américas, comece a aparecer como um obstáculo para esses grupos criolhos, para esses grupos americanos, que tinham, obviamente, em certo momento, principalmente a partir do século XVIII, na ampliação e na intensificação das relações comerciais mercantis. E a crise do sistema colonial começa a se apresentar e coincide, obviamente, com a crise do absolutismo, ou seja, com a ascensão dessa nova camada burguesa ligada à indústria e às finanças e às suas novas concepções político-ideológicas, como, por exemplo, sobre a questão do contrato social, o direito natural, os poderes e as formas representativas de Estado com maior equilíbrio, uma ideia de soberania do povo, igualdade de todos perante a lei, essa valorização de liberdades individuais, essa crítica ao obscurantismo, essa crítica ao tradicionalismo, tudo isso faz parte dessa dinâmica que vai colocando em xeque essa forma absolutista de Estado e de relações sociais que são muito mais mediadas por relações pessoais de dependência do que relações capitalistas em si. Então são questões que vão colocando em dúvida, colocando limites nessas formas tradicionais de poder e de organização social. Essa crise, então, internacionalmente se manifesta pelo surgimento dessa burguesia industrial, essa perda de funcionalidade do Estado absolutista e pelo desenvolvimento desse novo instrumental teórico e ideológico. E internamente as colônias, isso se dá pelo aumento da população crioula, que vai crescendo, para a população colonial como um todo, americana, o aumento da produtividade, que novas técnicas vão sendo trazidas para alguns setores da mineração e da produção agrícola e dos transportes também, essa dinamização do mercado mundial, que demanda de mais matérias-primas, e essa imperiosidade de intensificar as redes internas de mercado. Então tudo isso fez com que houvesse uma série de restrições que limitavam a dinâmica de mercado, limitava a participação no poder político e limitava os interesses desses criolhos, desses americanos que dominavam ou exerciam uma dominação dominada aqui na América. E é importante ter claro que durante todo o período colonial existiram conflitos internos nas colônias portuguesas e espanholas e até mesmo nas inglesas e francesas, Mas em geral você tinha conflitos localizados, era uma luta entre livres e escravos, a luta entre conquistadores e conquistados, e também haviam tensões entre súditos americanos e o reino metropolitano. Não eram exatamente tendências separatistas, a coroa era sempre o elo de ligação e o elo de mediação dessas questões, dessas querelas. Então havia a possibilidade de conter, dentro do sistema colonial, essas contradições estavam latentes. E eu sugiro muito a leitura de La Rebelião Permanente, do Fernando Mires, que ele traça muito essa questão de um paralelo de que essas contradições elas estavam no subterrâneo como um vulcão, aquela lava que explode, elas virão em certo momento com essa crise do absolutismo, com essa dinâmica do capitalismo à escala mundial, elas fazem com que essas forças se liberem e com isso você tem um processo muito variado de luta de independência na América Latina. Então, a partir do século XVIII, esses conflitos eles vão começar a ganhar um novo contorno. Então, em toda a América Latina, diante das reformas borbônicas feitas pelos espanhóis e pelas reformas pobalinas feitas pelos portugueses, o pacto colonial ele começa a ser visto como algo não mais relativo a um contrato entre irmãos, mas como um contrato unilateral entre a metrópole e a colônia, em que só a metrópole ganhava nesse processo. Essa dinâmica vai deixando claro que se os americanos, portugueses ou espanhóis, no primeiro momento se viam, ouviam essa diferença fundamentalmente em termos geográficos, uma diferença geográfica, porque eles viviam no novo mundo, enquanto seus avós, seus pais, seus antepassados viviam no velho mundo, a cada crise econômica que aprofundava o atraso no comércio,
nas relações de transporte e de ligação entre, né, a própria colônia internamente, a cada conflito intermetropolitano que tinha nos americanos os garantidores essenciais do colonialismo, a cada reforma administrativa que cerceavam cargos e aumentavam a tributação, a cada guerra cujos custos recaíam sobre os aumentos de tributação aqui das colônias, isso foi tornando perceptível, muito clara, a incompatibilidade dos interesses entre esses colonos e metropolitanos. Então a crise dos laços coloniais e do absolutismo abriu passo para a recepção, isso com muita censura. O José Antônio Narinho, por exemplo, na Colômbia, ele vai traduzir e publicar o manifesto da Declaração dos Direitos Universais do Homem, da Revolução Francesa, e ele vai ser preso alguns anos por conta disso no século XVIII. Então você tem uma recepção às ideologias revolucionárias que se difunde na Europa, né, durante o século XVIII e vão circular aqui nas colônias de uma forma clandestina as obras do Rousseau, Montesquieu, d'Alembert e entre outros intelectuais, o Barão de Montaigne, aqui na colônia. Inclusive isso vai ser, né, ter esses livros na biblioteca, como o Fernando Mires lembra no livro dele, vai ser um sinal de rebeldia, né, um sinal de subversão e de crítica, e um pouco pomposo por um tempo, né, mas na América Latina o que a gente vai ter é que a presença e a circulação dessas ideias iluministas, ela foi completamente reelaborada, de modo que aquela crítica ao tradicionalismo clerical absolutista vai se tornar uma crítica ao tradicionalismo colonial mercantil, da busca de uma liberdade, de uma soberania e da constituição da nação aqui na nossa região. E aí, passando um pouco mais diretamente ao nosso caso brasileiro, tanto na Inconfidência Mineira de 1789, como na Conjuração Baiana de 1798, mas também, né, na breve Confederação do Equador, né, de 1817, 1822, 24, né, haviam as acusações de que esses revolucionários, eles, com seus conceitos e palavras, eles tinham a intenção de seduzir esse povo rude, ignorante, com os abomináveis princípios franceses, né? Então eles foram acusados, no caso da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana principalmente, de crime lesa majestade, porque tramaram um levante para estabelecer um governo democrático, livre e independente. É claro que aqui escravos e indígenas não entravam plenamente, né, nesse ideal de um Estado soberano desses primeiros independentistas. Essa é uma questão que coincide com outros momentos das independências da América Latina, da América Hispânica, né? E aí é que tá, né? Ou seja, nem as prisões, nem os exílios, nem os enforcamentos e esquartejamentos, eles foram capazes de deter o fluxo da história. Esses abomináveis princípios franceses, eles vão, né, eu já mencionei aqui, vão aparecer ou vão reaparecer em 1817 na insurreição que estourou no Pernambuco, que foi a Confederação do Equador, que eu vou mencionar disso em outro vídeo. E a abertura dos portos em 1808 faz com que a entrada cada vez maior de estrangeiros na colônia seja algo comum. Isso vai intensificar os contatos entre a Europa e o Brasil, mas também os contatos entre o Brasil e a América. E quando eu falo América como um todo. Isso vai facilitar ainda mais a divulgação, a circulação e a reelaboração de ideias e fatos revolucionários da época. Vai criar todo um contexto novo, que aqui no caso brasileiro vai responder às especificidades do fato de ter vindo, né, de ter ocorrido essa vinda da corte portuguesa para cá a partir de 1808, e que aí sim você tem de fato, e é muito curioso, de um ponto de vista, eu não sei se dá para dizer que formal, mas de um ponto de vista um tanto velado, o processo de fim do laço colonial brasileiro. A estrutura continua a mesma, mas aquele laço colônia-metrópole, ele começa a se dissolver a partir daí. Então eu termino por aqui. Para quem assistiu até esse momento, eu peço que curta o vídeo. Para quem está chegando agora, que se inscreva no nosso canal, apoie o nosso trabalho, deixe os comentários. Como de sempre, eu costumo considerá-los muito bem. E como eu sempre termino, a América Latina existe, a América Latina insiste. E vamos para outro vídeo sobre a independência brasileira. Um abraço e até lá!